Olá pessoal, eu sou a Thaís, eu não pude estar aí hoje no dia da apresentação do PIC em virtude de compromissos de trabalho. Então eu vou dar continuidade à apresentação que o Cláudio já começou e eu vou falar da parte 2, que é a dissertação com o tema Quais as implicações dos estudos culturais na prática do currículo escolar? Bom, nós já falamos aí no início sobre as touradas, né, ou corridas de touros, e o flamenco, que foram as duas linguagens que a gente escolheu da cultura da Espanha, e queria então agradecer o Cláudio por essa primeira parte que ele apresentou. Bom, antes eu queria só comentar, a gente colocou no nosso trabalho uma nota explicativa, dizendo que essa segunda parte a gente se baseou nos links disponibilizados no referencial teórico, né, que foi disponibilizado para a gente, e também experiências concretas que eu vivenciei já em alguns ambientes de trabalho, nos quais eu já tive a oportunidade de trabalhar com a cultura juntamente com o ensino do espanhol. Bom, para começar, a gente vai rever o conceito de estudos culturais. Nós temos aí uma definição de que os estudos culturais são o estudo da produção, da recepção e do uso situado de variados textos e da forma como eles estruturam as relações sociais, os valores e as noções de comunidade, o futuro e as diversas definições do eu. Se a gente pensa que a escola é um ambiente de formação, né, no qual a criança, o adolescente, ele se forma ali enquanto um cidadão, então a cultura, segundo esse conceito, ela ganha um papel muito importante nessa formação, nessa construção do eu do indivíduo que está ali. Uma outra definição nós temos aí que cultura transmuta-se de um conceito impregnado de distinção, hierarquia e elitismo segregacionistas para um outro eixo de significados, em que se abre um amplo leque de sentidos cambiantes e versáteis. Cultura deixa gradativamente de ser domínio exclusivo da erudição, da tradição literária e artística, de padrões estéticos elitizados e passa a contemplar também o gosto das multidões. A gente falou aí de cultura popular, né, todo o tempo no pique. Então, o que a gente acredita é que realmente essa cultura deve ser inserida na escola, não apenas a cultura nesse sentido de artes, literatura, essa cultura que por alguns é chamada de cultura com C maiúsculo, que é até uma visão bastante preconceituosa, né? Então, não é somente esse tipo de cultura que deve ser inserido na sala de aula. É uma cultura que não está somente nessa parte, né, da arte, da literatura e dessa coisa mais canônica. A gente acredita que a cultura enquanto modo de vida, enquanto costumes, ou seja, a cultura do dia a dia de um local, e que ela está muito relacionada à língua, né? A língua é a forma de se expressar de um povo, então está muito relacionada a essa outra cultura, né? A cultura do dia a dia, dos costumes, da comida, do modo de viver, do modo de ver o mundo. Este, para a gente, seria o conceito de cultura que deve estar nos ambientes de ensino de língua. Eu fiz um esquema só para facilitar o que eu vou falar agora, que é a nossa visão, né? Os conteúdos culturais para a gente devem ser inseridos nos currículos escolares. Por quê? Porque isso propicia ao aluno contato com a diferença, ou seja, ele vai se enxergar melhor do mundo a partir do momento em que ele perceber que há outras sociedades, que há outros povos com outros costumes, com outra cultura. Ele vai estar em contato com a diferença. E isso vai ser extremamente rico, porque ele vai desenvolver uma nova forma de olhar para a sua própria cultura, uma reflexão crítica. E com isso ele vai ter uma melhor compreensão do mundo no qual ele vive. E aqui nós colocamos um trecho
do texto Cultura Popular e Educação que foi disponibilizado. Existem diferentes tipos de vida, valores, costumes, hábitos. O aluno vai perceber que existem, que não é apenas o seu, né, modo de vida, e que são tão bons como os seus, e que precisamos respeitar essas manifestações sem preconceitos. Então, amplia a visão do aluno. E agora a gente vai falar de experiências concretas sobre a cultura na sala de aula de uma língua estrangeira. Eu já tive várias experiências, no nosso trabalho escrito eu coloquei mais, mas para o vídeo não ficar muito cansativo, eu vou colocar aqui, destacar só duas. A primeira é a Semana da Cultura Hispânica, que foi um evento que eu realizei durante 3 anos consecutivos na FAFISH, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E como foi esse evento? Ele reuniu vários aspectos das culturas dos países hispânicos. Nós envolvemos os alunos em pesquisas, nós tivemos eventos em que os alunos tinham barraquinhas com comidas típicas, outras vezes foram restaurantes que levaram os pratos típicos, apresentações artísticas, momentos de reflexão com palestras, com mesas redondas sobre vários temas, uma possibilidade de um aluno vivenciar durante alguns dias aquele clima hispânico no local onde ele estuda, se aproximando dessa cultura. Então a gente teve aqui, por exemplo, né, essa é a foto de um dos eventos, com as bandeiras, as barraquinhas. Tivemos pessoas vestidas com roupas típicas. Aí nós temos mesas, né, dos países, estandes, no caso aí é o da Argentina. Nós temos aí a entrada, né, com vários murais, com as barraquinhas, com informações, com trabalhos dos alunos que foram expostos. Danças, não só da Espanha, mas de outros países também, nesse caso era uma dança andina que eles apresentaram. Aí já foi o flamenco. Esse é um exemplo de barraquinha, né, com algumas comidas típicas de alguns países. Os shows com música na língua estrangeira, música produzida por artistas desses países. Aí, no caso, é uma mesa redonda na qual participaram várias estrangeiras, cada uma falando de seu país, alguns aspectos que elas consideravam importantes e fazendo sempre um paralelo com a cultura brasileira, com a visão delas como estrangeiras no Brasil. Então foi muito enriquecedor, os alunos podiam fazer perguntas, foi realmente interessante. E aí foi uma exposição sobre a língua espanhola, países, paisagens, falsos cognatos. Tivemos uma sessão na exposição sobre artistas famosos. Então era uma exposição para despertar o interesse pelo espanhol e para que ele visse a riqueza dessa língua e que por trás dessa língua existe uma vasta cultura de vários países. O segundo evento que eu vou comentar foi uma feira cultural realizada no Centro Educacional Leonardo da Vinci em 2007, na cidade de Lagoa Santa, onde eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com crianças pré-adolescentes. Essa feira cultural foi feita na escola, os pais participaram, né, os familiares dos alunos, e nós decoramos a sala, trabalhamos com murais também, trabalhamos com comidas típicas, os próprios alunos fizeram receitas, nós estudamos sobre os hábitos alimentares em outros países. E nesse caso aí que foi do guacamole, que é um prato típico do México, no qual o abacate é usado com sal, né? O prato leva abacate, sal, limão, tomate, cebola. E muito aluno fazia cara feia, porque aqui na nossa cultura o abacate se come com açúcar, com leite com açúcar. E no México não, já se come salgado.
e muitos tinham resistência, que não iam gostar, porque, né, era diferente, e adoraram fazer, adoraram o gosto, e com isso eles foram sensibilizados, né? Não existe a comida melhor, não é a nossa comida, o nosso jeito de nos alimentarmos é diferente do jeito que outras pessoas em outros países se alimentam. Então, realmente foi uma experiência muito enriquecedora. Bom, então a gente pode concluir, após essa reflexão enorme, né, que a gente conseguiu fazer a partir da leitura desses textos, a partir da vivência com as atividades culturais, é que realmente o papel do ensino de línguas não é somente transmitir para o aluno um novo código, né, um novo idioma, um novo código linguístico. Através da língua, através da sala de aula, a gente também pode introduzir e desenvolver no aluno uma competência intercultural, que vai fazer com que esse aluno se constitua como um sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, né? Então, ele assim vai entender a diferença e reconhecer a diversidade. Então, para a gente, na escola ou em outros âmbitos de ensino de língua, nos quais o foco, né, seja realmente a formação do ser humano, do indivíduo, realmente a cultura ela precisa ganhar esse espaço cada vez maior na educação. Aqui estão as referências, eu agradeço a todos. Um abraço, Thaís.